Bom dia! Aqui nós estamos, mais essa manhã, para ouvir o que o nosso Deus tem a nos dizer. Sabemos que é com essa palavra que Deus vai liberar para nós, agora cedo, as primícias. É com essa palavra que nós vamos vencer as adversidades que virão no nosso dia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abra o meu entendimento, me dê sabedoria, me faça entender, Pai, a Tua vontade, a Tua palavra, para que eu possa vivê-la. Em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura hoje, aqui no livro de Atos. O capítulo é o 27. E nós vamos ler o 23 e o 24. Aqui, quando inicia o capítulo 27, nós não vamos lá, mas nós vamos, ter um entendimento do que está dizendo. Aqui o título ele fala assim: Paulo é mandado para a Itália e o naufrágio do navio. Deus manda Paulo ir lá para a Itália e ele chama, alguns para ir com ele, E eles foram. E eles enfrentaram uma grande tempestade. Toda vez que Deus mandar eu e você fazer algo, virá uma grande tempestade contra nós. Precisamos ficar firmes e ter certeza do que Deus está nos mandando fazer. E essa tempestade veio, e houveram várias dificuldades, vários problemas, e Deus deu sabedoria para Paulo, e ele fez tudo segundo o que Deus mandou. E ali, em meio a tudo aquilo, Paulo fica firme e passa essa firmeza para aqueles que estão ali com ele. E aí olha o que acontece aqui. Atos 27, o versículo é o 23. Ele diz assim: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Entende? Paulo ele fica firme e diz para eles: olha, não tenham medo. Não tenham medo, que embora tudo está parecendo perdido, eles estavam no mar, já tinham vários dias, estavam sem comer, eles estavam numa situação a qual eu não queria estar. Mas, por obediência a Deus, ali eles estavam. E Paulo falou: olha, não se preocupe não. Não tenham preocupação. Porque Deus ele diz para mim: nenhum de nós vamos morrer. Entenda? Quem tem promessa não morre. Antes da promessa se cumprir, não. A promessa, ela é um plano. Deus ele já programou. Ele já planejou. Entenda? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esses poucos que são escolhidos são aqueles que o plano de Deus não vão se frustrar na vida deles. Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados.
O inimigo pode vir com tempestade, pode vir com luta, com dificuldade, mas o Espírito Santo que está dentro de nós, ele sempre vai nos fortalecer, ele sempre vai nos ajudar, ele sempre vai nos levantar para que o plano de Deus se concretize na minha vida e na sua vida. Nós precisamos acreditar nisso. A palavra de Deus diz que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ele diz, crê somente. Crede nos seus profetas, crede na palavra. Somente precisamos crer. Né? Aí ele diz aqui no 24, não temas, importa que seja apresentada a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Todos os que estão à volta, todos que pertencem, né, àquele que Deus tem um plano, que Deus chamou, que Deus escolheu entre os chamados. Aquele que tem um plano, Deus ele já planejou algo a meu respeito e a seu respeito, quando nós somos escolhidos dele. Aqueles que estão à nossa volta, eles não vão morrer. Aqueles a qual Deus colocou para que nós possamos buscar por eles, orar por eles, eles não vão morrer. Antes de ir para Cristo, não. Só depois que a promessa de Deus se findar, se cumprir. Somente depois disso. Enquanto Jesus não voltar, enquanto a promessa de Deus não se cumprir na vida daqueles que Ele escolheu, daquele que Ele chamou, daquele que Ele fez o plano, enquanto esse plano não se cumprir, Ele não morre e aqueles que estão à volta dele, ao redor dele, está sob a proteção dele também. Porque quando Deus ele nos dá um poder, né, divino, esse poder divino não é para mim, não é para o meu uso próprio, é para eu abençoar outros. Então entenda, mesmo antes de eu entender isso, mesmo antes de eu ter essa compreensão, esse poder, ele já cobre aqueles que estão próximo a mim. Isso não é algo do ser humano. Isso é uma dádiva de Deus. É só Deus para falar. É só Deus para fazer algo assim. Nenhum ser humano é capaz de fazer nada parecido. A gente precisa só entender que o nome daquele ser humano que está sendo usado, aquele nome ele vai ser falado. Mas a glória é de Deus. Este ser humano aqui tem um nome. Meu nome não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Salvador. Deus é o meu Pai, o meu Criador. O Espírito Santo é o meu Consolador. E é por causa deles três que eu e você vão ouvir o meu nome, mas é para a honra e glória dele. Mas tudo o que ele faz na minha vida e tudo que ele vai me usar para fazer é para a glória dele. Porque ele me escolheu. Não foi eu que escolhi ele. Foi ele que me escolheu. E ele me escolheu para fazer coisas grandes. Coisas a qual eu nunca nem pensei e nem imaginei que um dia eu poderia fazer. Mas entenda, o corpo é meu. A glória é de Deus, porque o que faz é o que está dentro e não o que está fora. Fora é uma carne pecadora, uma carne que está a caminho da perfeição. Mas o que está dentro é um espírito perfeito. É um espírito que é santo. E que ele faz o que ele quer, como ele quer e aonde ele quer. Olha o que está escrito aqui no livro de Romanos. Romanos 8. O versículo é o 15. Aqui,
quando inicia o capítulo 8, ele está falando a respeito da carne. Ele fala a respeito da santidade e da adoração, né? A maneira como eu e você, nós devemos receber aquilo que Deus, né, Ele dá para mim e para você. Aqui, no versículo 15, Romanos 8, versículo 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoração, de filho, pelo qual clama, Abba Pai. Entenda, ele diz que o espírito que nós recebemos, ele não é um espírito de temor. Entenda que quando Deus diz algo para mim e para você, Ele não diz para a gente ter medo. O Espírito que Deus colocou dentro de mim e de você é um Espírito Santo. E o Espírito que há dentro de mim, que é a minha alma, quando a minha alma encontra com o Espírito Santo, elas entendem que aquilo é a vontade, o plano de Deus para a nossa vida. Então aqui ele diz que o Espírito que nós recebemos, ele não é um espírito de temor. O Espírito que nós recebemos, que é o Espírito Santo, ele se une ao Espírito que está dentro de nós. E a partir do momento que há essa junção do Espírito humano com o Espírito Santo, nós conseguimos quebrantar nossa carne. O Espírito fala mais alto, o Espírito Santo. Porque dentro de nós há um espírito humano. O espírito a qual vivifica, né? Nos torna vivos. E esse é o sopro da vida que Deus colocou dentro de nós. Então entenda que esse sopro da vida, ele que nos torna vivo. Se Deus tomar, é dele. Se Deus tomar, esse corpo vai ser enterrado, porque ele não vai poder ficar em cima da terra, porque ele vai feder. Carne morta fede. Mas quando o sopro da vida ainda está em nós, aí nós temos que buscar a santidade, que é o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo, ele se une ao nosso espírito. E quando ele se une ao nosso espírito, nós conseguimos fazer coisas em espírito. E aí o nosso espírito, que no fôlego da vida, ele vê que tudo que nós estamos fazendo é por causa do Espírito que é santo. Entenda, o Espírito que eu e você recebemos de Deus, ele é santo. E esse Espírito Santo, ele é um espírito de ousadia. Um espírito que não quer que você tenha medo, mas quer que você avance, quer que você vá mais além. Entenda que todos os homens, mulheres, que Deus chamou para fazer a obra dele, nenhum deles estava parado, sem fazer nada. Deus ele não chama desocupado para fazer a obra dele. Deus ele não chama pessoas relaxadas para fazer a obra dele. Ele chama pessoas ocupadas, pessoas comprometidas, pessoas organizadas. Muitas vezes nem nós mesmos sabemos, né, que nós temos todas essas qualidades. A agitação do dia a dia, as preocupações com os afazeres cotidianos, muitas vezes rouba
esse entendimento da gente. Mas entenda, quando Deus ele nos chama, Ele vê um potencial em nós. Um potencial. Porque a capacidade é dele. É esse Espírito Santo que Ele coloca dentro de nós é que nos capacita. Mas quando Ele olha para nós, que Ele vê potencial, que Ele vê uma pessoa que busca, uma pessoa que luta, essa é uma pessoa que tem potência. Quando Ele olha para essa pessoa, Ele fala, olha, ali, o meu espírito entrando, vai acontecer. Entenda. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê um potencial que nós nunca nem imaginamos, nem sonhamos. Porque a visão de Deus é ampla. E quando nós ampliamos nossa visão, aí nós também vamos conseguir ver. Olha o que diz aqui, em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6,19. Ele diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Entenda, esse corpo que nós recebemos aqui nessa terra é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. Você tem uma casa? Eu também. Pois é, o Espírito Santo também tem uma casa. Só que não é de tijolo igual a nossa, sabe? Não é de alvenaria. A casa do Espírito Santo é de carne. E é isso aqui, ó. É aqui, ó. A casa dele é o nosso corpo. O templo que está falando aqui na palavra é o nosso corpo. O nosso corpo é a morada, é a habitação do Espírito Santo. A partir do momento que eu e você tomamos a decisão de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos batizamos nas águas. Após batizarmos nas águas, o Espírito Santo ele vem e nos sela, o selo da promessa. E após esse selo, nós abrimos o nosso coração e dizemos para ele: pode entrar, a casa é sua. Vem fazer morada. O nosso corpo é a morada dele. Então, quando nós o recebemos, eu aceito Jesus como o meu Senhor, como o meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Você está abrindo a porta do seu coração para o Espírito Santo entrar. Aí o próximo passo é você se batizar. E aí o Espírito Santo ele te sela. E a partir disso, Cristo ele vai te conduzir. O Espírito Santo vai te falar o que é para você fazer. E a partir do momento que o Espírito Santo ele começa a falar para você o que é para você fazer, nunca mais você faz nada errado. Não estou falando de coisas mortais. Estou dizendo em espírito. Porque aqui nessa terra, somos seres humanos, propícios. Como Paulo disse, né, nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Aquele que é santo e aquele que nem conhece a palavra de Deus, a diferença é que aceitou a Cristo. E agora o Espírito Santo habita dentro. E quando o Espírito Santo habita, há uma diferença. Tem que haver uma diferença entre quem serve e quem não serve.
Mas essa diferença é no espírito, entenda? Ah, mas reflete no rosto, reflete. Quando o seu espírito é quem manda, vai refletir em toda a sua vida. Mas entenda, o corpo ainda é mortal. A alma é imortal. Se juntou ao Espírito Santo. A alma é imortal. Mas o corpo, esse corpo não vai subir. Esse corpo não vai para a glória. Ele vai ficar aqui. Pode ser que seja escondido, como a gente suspeita, né? Que foi escondido o corpo de Moisés. Pode ser que ele seja transladado como Enoque. Sim. Mas entenda, em nenhum momento a gente vê na Bíblia que lá no céu haverá um corpo de carne. Ele diz espírito. Então, a gente precisa entender que por mais que o servo de Deus ele seja santo, ele está sujeito a tudo que acontece aqui na Terra. A diferença é notória no espírito, no diálogo, nos afazeres, é notório. Mas não, ele não é Deus. Deus está dentro dele. Deus usa ele. Mas ele é um ser humano, isso a gente precisa entender. E nunca glorificar, dar a honra ao homem. Deus ele falou na palavra dele que ele glorificaria o Filho do homem. Nós somos filho do homem. Mas a glória a qual Deus fala é porque o nosso nome vai ser dito. Você viu a Eliene? Você viu o João? Você viu o missionário tal? Você viu a pastora tal? Pois é. Aquela pessoa, os feitos que ela está sendo usada para fazer para Deus, o nome dela vai ser dito, mas a honra e a glória, todos sabem, é de Deus. O que está fazendo é o que está dentro e não o que está fora. Então é isso que nós precisamos ter de entendimento. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo entendimento, obrigada pela revelação. Oh, Pai, Tu és maravilhoso. E tens feito coisas lindas na vida do Teu povo, na vida daqueles que creem. Oh, Deus, obrigada. Obrigado por ter nos selado com o Teu Espírito Santo. Somos gratos ao Senhor. Gratos por tudo, Pai. Te agradecemos, te adoramos, te exaltamos, porque não deixa perecer. O justo, ele não perece, aquele que tem promessa, ele não perece. E os que estão à volta dele não perecem também. Muito obrigada, Senhor. Eu agradeço no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.